Aleluia, a graça e a paz de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome de Jesus. É uma alegria estar com os irmãos. É uma alegria ter você que é membro dessa igreja, você que nos visita. E hoje eu quero declarar que nós vamos sair daqui mais encorajados, no nome de Jesus. E hoje a palavra que Deus trouxe ao meu coração é movidos pela fé. Esse é um tempo que muita gente tem se movido por muitas coisas, mas nós que conhecemos o Senhor, nós queremos nos mover pela fé. E eu escolhi alguns textos que eu vou projetar aqui para a gente começar esse compartilhar hoje. O primeiro deles está em Hebreus 11:8, que diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. O próximo texto está em Hebreus 11:22. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Eu não sei se os irmãos sabem ou já leram, mas a Bíblia diz que José, lá no Egito, ele sabia que Deus ia cumprir a promessa e ele disse: olha, quando um dia Deus levar esse povo daqui, eu quero que vocês procurem os meus ossos lá na sepultura e levem, porque eu não quero permanecer nessa terra. E a Bíblia diz que assim aconteceu. Quando o êxodo aconteceu, os ossos de José foram levados. É isso que é fé. Louvado seja o Senhor. O próximo texto, em Hebreus 11:30, diz assim: pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. O próximo texto, Hebreus 11:31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espias, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Olhe para quem está perto de você e diga: é pela fé. Não tem outro jeito, não. Quando a gente olha os grandes feitos, olhando ao longo da história bíblica, a gente fica olhando como, parece que esse povo tinha algo diferente de nós. E não tinha, irmãos. Não tinha. Eram pessoas como a gente. Com certeza, pensamentos vinham. Com certeza, vinha circunstância que os faziam ser tentados a não crerem. Mas a Bíblia diz que foi pela fé. E eu poderia lhe dar uma lista. Domingo passado eu disse a você: leia Hebreus 11, todo aquele capítulo. Porque lá está escrito os heróis da fé. E ao longo dessa história de homens e mulheres de Deus que foram movidos pela fé, nós vamos perceber que por causa deles nós estamos aqui. Aleluia! Nós chamamos Abraão de quê? Do pai da fé. E chamamos também o pai Abraão, porque ele foi aquele que creu e que por causa dele a terra foi bendita e uma descendência da qual nós fazemos parte, estamos aqui. Eu não sei se você lembra daquela história de Lucas, quando aquela mulher encurvada, ela é liberta por Jesus, e quando os fariseus, aqueles religiosos começaram a reclamar, ele disse: quer dizer que vocês cuidam dos bois de vocês no sábado e eu não ia libertar essa filha de Abraão? Ou seja, essa mulher faz parte da promessa. Eu e você fazemos parte da promessa que estava sobre Abraão. Amém? E mesmo que o cenário tenha mudado, mesmo que os tempos tenham se transformado desde então, mas ainda assim, nós continuamos sendo movidos pela fé. E ser movido pela fé significa que não estamos parados, mas também não estamos estacionados em uma circunstância. Porque muitas vezes, amados, nós falamos: vivemos pela fé. Pode passar o próximo slide. Vivemos pela fé. Mas, na verdade, nós estamos estacionados em uma circunstância. Nós estamos parados, olhando alguma coisa acontecer ao acaso. E fé não é isso. Fé é uma convicção de que algo já aconteceu e eu vou vivenciar no plano real, no mundo físico. E esse modo de se mover é o que agrada a Deus. A Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E se sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível nos movermos sem ela, para nós vivermos alguma coisa nessa terra. Então a minha pergunta é: você
Está parado ou você tem se movido? E a pergunta depois dessa é: e o que é que tem movido você? É a sua alma? É os seus amigos? É suas opiniões? Suas vontades pessoais? Essas perguntas são importantes a gente fazer para nós mesmos. Porque quantos de nós estamos sendo movidos pelos nossos amigos? Quantas pessoas que cultuam no domingo na igreja, ouvem uma palavra poderosa, saem daqui cheios de fé, saem dispostos a começar um novo tempo, mas na segunda-feira encontra aquele velho amigo de longas datas, que trabalham junto ou vão tomar um café, e aquele amigo, aquela amiga começa a dizer: isso não é para ti não. Se eu fosse você, eu faria diferente. E sabe, queridos, isso tem roubado o processo da fé que Deus quer que eu e você desenvolva. Porque nós acabamos nos movendo por sentimentos. Por aquilo que eu acho, por aquilo que eu penso, por aquilo que o outro acha. E mover-se por sentimento vai lhe levar à frustração. Todas as vezes que você se mover por um sentimento, você vai se frustrar. A única coisa que verdadeiramente nos move e nos conduz à vida plena se chama fé. E fé é uma coisa que eu não vejo, mas eu preciso ter certeza que ela existe, porque o Senhor já liberou essa palavra sobre mim e sobre você. E a segurança de quem se move pela fé não está ancorada numa circunstância, mas está ancorada em quem? Na certeza de que temos um Deus que nunca falha, que não mente e que nunca nos deixa. Esse é o Deus que Ele acompanha. E o convite dele para mim e para você se mover pela fé não é uma sugestão. O convite do Senhor é uma chamada para uma vida que vale a pena, para uma vida que tem significado. Porque quanto mais você está vivendo adversidades e você está vencendo, como disse, está ali aqui de glória em glória, as pessoas estão olhando e estão dizendo: mas como? Como é que ele conseguiu? Como é que ela conseguiu? Eu estou lutando aqui há anos com um ingrediente chamado fé. É o único que nos faz avançar para onde o Senhor nos quer. E é uma convocação de Deus para todos os seus filhos. Alguém é filho nesse lugar? Diga eu. Aleluia. 2 Coríntios 4:18, Paulo diz algo interessante. Ele diz assim: assim fixamos os olhos naquilo que se vê. Não naquilo que se vê, aliás. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A pergunta é onde você fixa. Aliás, não é uma pergunta, é uma afirmação. Onde você fixa o seu olhar vai determinar para onde você vai. Aí eu lhe pergunto: para onde você está olhando? Sabe, quando Paulo, ele orienta a não atentar para as coisas que se veem, ele está dizendo: gente, o que você está vendo com os olhos naturais é transitório, vai passar. Olhe para quem está perto de você e diz: irmão, essa circunstância aí vai passar. Você é passageiro, já já vai acabar. Já já vai acabar. Uma circunstância ruim não é uma vida ruim. Pare de pensar assim. Tem pessoas que elas têm vivido assim. Aconteceu uma situação, tá ruim, tá difícil. Aí pronto, toda a vida dela ficou difícil. Porque ela agora transfere aquilo para a vida toda. E um dia difícil não significa uma vida difícil. Um mês difícil não significa uma vida difícil. Um ano difícil não significa uma vida difícil. Nós precisamos acreditar nisso. Então Paulo está dizendo: olha, isso tudo aqui é circunstancial, é transitório, vai passar. Olhe para aquilo que é eterno, olhe para aquilo que Deus falou. E é engraçado, queridos, que alguns de nós, ou a maioria de nós, ou talvez todos nós, com certeza, já passamos por uma luta tão intensa que a gente pensou que não ia viver. A gente pensou que ia morrer ali. Mas, de repente, aquela luta passa e você diz: venci. Glória a Deus, se anima. Mas na hora que chega outra, você vacila. Você esquece daquela grandona que você venceu e agora a outra é até menor e você parece que não vai vencer. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Hoje, você pode estar numa luta. Amanhã você pode estar contando uma grande vitória. É ou não é assim? Mas o contrário também é verdadeiro. Hoje a gente pode estar aí esbanjando a vida, cheio do dinheiro, cheio das coisas boas, de tudo que a gente quer. E amanhã
a gente está numa verdadeira pindaíba, como diz lá no Maranhão. Diz que lá no Maranhão essa palavra quer dizer um necessitado, que não tem nada. Aqui também? Rapaz, eu acho que eu sempre fui pernambucano e não sabia. Eita coisa boa, como eu amo esse lugar. Mas Paulo, querido, ele dá um conselho. Lá no livro de 1 Timóteo 6,17, Paulo é extraordinário. Ele diz assim, olha, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, que não ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha para quem está perto de você. Diz assim, você pode ser rico hoje. E amanhã pode não ser. Mas você pode não ser rico hoje. Diga aí. E ser milionário amanhã. Eita, coisa boa. Sabe, queridos? Eu não coloquei o texto que eu vou citar aí, mas eu vou falar porque é algo que Deus trouxe ao meu coração. Lá no livro de 2 Reis, no capítulo 7, 29, tem um texto maravilhoso. E deixa eu te dizer por que houve aquilo. A Bíblia diz que lá estava acontecendo um cerco a Samaria. Estava todo mundo, 2 Reis 7, 9. Estava todo mundo aprisionado. Ninguém entrava, ninguém saía. E tinha 4 leprosos, homens indignos, que ninguém queria perto. Eles estavam lá. E eles pensaram com eles mesmos. Se a gente sair, a gente morre. Se ficar aqui, a gente morre de fome. Nós vamos entrar lá onde estão os sírios e vamos lá. Se morrer, morreu. E eles foram. Só que a Bíblia diz, depois você lê o capítulo todinho, que é linda a história. A Bíblia diz que enquanto eles estavam indo, imagina a fé que aqueles leprosos carregavam. O exército inimigo começou a ouvir passadas de um grande exército. E eles começaram a ouvir um barulho. E eles pensaram, o rei de Israel alugou carros contra nós. E eles vão vir, vão nos derrotar. E sumiram. Foram todo mundo embora. Quando os leprosos chegaram lá no acampamento, cheio de riqueza, de ouro, de riqueza, de alimento, de tudo que tinha de bom. Porque eles tinham abandonado. Aí a história diz que eles entraram em uma tenda, entraram em outra, e eles ficaram tão fartos, eles comeram tanto. Eu imagino eles mergulhando nas joias que tinham lá. Eu imagino eles fazendo festa, dizendo, nós estamos ricos! Negócio agora, a nossa vida mudou. Sabe, querido, mas aí teve uma hora, que foi lá no versículo 9. Coloca bem o 9 para mim. Então eles disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas notícias. E nós estamos calados. Se esperarmos até o amanhecer, nós seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. E a Bíblia diz que eles foram e toda aquela cidade foi abastecida. Sabe o que isso me ensina? O dia bom é para ser compartilhado com outras pessoas. Olhe para quem está perto de você e diga, não guarde para você aquilo que Deus tem lhe dado. E quando eu digo isso, amado, é tudo. É tudo. Não guarde para você o que Deus tem lhe dado. Compartilhe com outras pessoas. Ache alguém para abençoar. Eu e o meu esposo, a gente fica procurando uma coisa que a gente possa fazer que vai abençoar a vida de alguém. Não é só uma oração, não é só uma palavra. Às vezes a pessoa precisa de um medicamento, às vezes precisa de uma roupa, às vezes precisa de um dinheiro, às vezes precisa de uma comida. Eu não sei, amado, mas eu tenho me esforçado para alcançar pessoas com aquilo que tem chegado na minha vida. Porque, como esses leprosos disseram, se nós não fizermos alguma coisa, algum mal vai nos acontecer. Já viram alguém que tinha tudo em um dia e no outro dia não tinha mais? Pois é. É por isso que Paulo diz, não olhe para aquilo que é temporal, porque tudo isso aqui é circunstancial, tudo isso passa. Mas olhe para aquilo que é eterno. Firme-se naquilo que o Senhor falou. Sabe, foi o que Paulo decidiu. Ele diz, eu vou olhar para aquilo que é eterno, eu vou olhar para aquilo que é absoluto, eu vou olhar para aquilo que é imutável. É para isso que eu vou olhar. Eu não estou nem aí para as circunstâncias. E Paulo está falando exatamente de verdades espirituais, de princípios que eu e você precisamos conhecer e escolher onde vamos colocar o nosso olhar. Olhe para quem está perto de você e diga assim, a fé é uma escolha. Para onde você está olhando? Para onde você decidiu olhar nesse tempo? Talvez eu devo ter pessoas aqui que estão sonhando
em abrir um negócio. Tem alguém aqui querendo abrir um negócio? Eita glória, todo lugar certinho. Diga assim comigo, eu vou abrir. Eu não estou querendo não, eu vou. Louvado seja Deus. Tem alguém aqui que está sonhando em comprar o seu transporte? Seja uma moto ou um carro? Pois diga assim, eu vou comprar. Uma casa, como eu estou querendo, tem mais alguém? Diga, eu vou comprar. Eu digo todos os dias que eu vou comprar uma casa nessa cidade. Você tem dinheiro, pastor? Tem não. Mas eu tenho um Deus que tem dinheiro. O meu pastor me ensinou que dinheiro é no céu, a gente só faz puxar. Então eu sempre lembro da palavra do pastor Nonato. Dinheiro está no céu, então puxe. Porque ele é dono de todas as coisas. Amém? E para a gente crer, amados, a gente precisa entender que é preciso fazer uma escolha. Não tem como. Ou eu escolho crer naquilo que eu estou vendo, ou eu escolho crer naquilo que Deus está dizendo. Eu olho para Garanhuns hoje e eu vejo uma igreja enorme. Eu sei o modelo das portas. Deus já me mostrou como vai ser as portas. Deus já me mostrou como vai ser as pessoas. Deus já disse que não vai ser só uma, pelo menos 5 igrejas terá nessa cidade. O Senhor já falou. Eu estou crendo. Aí vocês acham que eu olho para vocês e eu vejo só vocês? Eu vejo uma multidão atrás de cada um de vocês. E eu tenho certeza que quando Deus olhou para Abraão, ele também não viu só Abraão, não. Tanto é que ele disse, né, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando Deus olha para você, ele olha para uma multidão. Aleluia! A fé, ela tem a sua própria visão. Hebreus 11, 27 diz o quê? Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Gente, como é que Moisés viu uma coisa que era invisível? Porque a Bíblia está dizendo que foi pela fé que ele fez isso. Então, a fé tem olhos. Então, eu consigo enxergar através da minha fé. Porque não justifica outra maneira de Moisés ter vencido, ter levado aquela multidão. Mas a Bíblia diz que é porque ele via aquele que é invisível. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando tudo está ruim, quando você não vê saída, a fé é capaz de fazer você enxergar uma coisa que ainda não existe. E eu quero que você alimente a sua fé hoje. Lembrando que ela não é um otimismo. O otimismo é você pensar em algo que você quer e começar a alimentar aquilo. Não, fé não é isso. Fé não é um mero otimismo. A fé, ela está em acreditar naquilo que Deus falou. Ela está apoiada na palavra de Deus. Então olhe para quem está perto de você e diga assim, a fé se apoia naquilo que Deus fala. É por isso que quase todos os domingos, ou todos eles, em que eu tenho pregado, eu tenho dito o quê? Estude a palavra, leia a palavra, tenha um tempo de oração, faça seu devocional, fique perto de pessoas que têm Jesus, larga as companhias que te afastam, cerque-se de pessoas, no domingo passado eu falei, cerque-se de pessoas que sopram vida em sua fé, no nome de Jesus. Saia! Pastora, mas eu amo demais essa amiga, esse amigo. Ame mais ao Senhor no nome de Jesus. Porque essa amiga, esse amigo não vai lhe dar a eternidade. A Bíblia diz que a eternidade é só através de Jesus. Ele precisa ser o seu principal amigo. Então medite nessa palavra. A fé se apoia na palavra, não é no mero otimismo. E a Bíblia diz, em Romanos 10, 17, consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então é a palavra que vai fortalecer essa fé. Quando alguém chegar e disser, pastora, não vai dar não. Esse sonho da senhora, uma grande igreja aqui, pastora, olha para essa cidade. As igrejas mais antigas estão estabelecidas aqui. Aí a Nova Aliança chegou há 5 anos, 6 anos. Aí a senhora disse que vai ter uma grande igreja. Meu amigo, eu não quero saber o que tu pensa, não. Eu quero saber foi o que Deus falou para mim. Deus falou que vai e acabou. Se tu não quiser fazer parte dela, problema. Mas eu preciso fazer parte dessa situação que Deus está criando. Sim ou não? Diga, estou dentro. Nós precisamos estar tão cheios da palavra que quando alguém falar, as pessoas têm medo de dizer uma coisa negativa para você. As pessoas têm medo de dizer coisa negativa para mim. Tem medo do que vai ouvir, porque eu não fico calada. Se tem alguém que tem fé, sou eu. É por isso que eu estou aqui. Porque alguém que viveu a minha realidade era para estar mortinho da Silva, como diz lá no Maranhão.
Mas está viva. A palavra é chamada de alimento da fé, queridos. Lá em 1 Timóteo 4,6, Paulo diz assim: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Sabe o que nutre? A palavra. Olhe para quem está perto de você e diga assim: você gosta de comer? Pois coma a palavra. Do mesmo jeito que você gosta de comer uma comida gostosa, uma picanha. Eu amo picanha, gente. Uma picanha gordinha. Meu Deus, com aquele arroz que só no Maranhão tem. Aqui eu estou fazendo. Mas uma picanha vai sem arroz, vai até com xerém, é bom demais, com farinha. Ela vai até sozinha, de tão gostosa que é. E quando eu penso numa comida assim que eu gosto, pense aí numa comida que você gosta. Pense agora nessa comida bem gostosa. Diga para o seu espírito: eu quero que tu sinta a mesma coisa pela palavra de Deus. Diga aí para ele. Diga para essa alma velha, louca da casa: você vai ter que sentir vontade dessas coisas também. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, mais uma coisa que eu sempre tenho falado. Além de ler Bíblia, além de ter o seu tempo devocional, cultive uma amizade com o Espírito Santo. Porque não dá para gerar fé sem ele. Faça dele, de fato, o seu melhor amigo, porque é ele que fala. Ele é aquele que o Senhor Jesus enviou, está lá em João, ele diz: eu enviarei aquele que vai guiar vocês a toda a verdade. Então é ele que sopra o que está acontecendo no céu. Às vezes a situação aqui está terrível. Você olha e diz: não tem jeito. Mas o céu está dizendo: tem jeito. O Espírito Santo vem e sopra em você. Tem jeito sim, tem uma nova realidade. Eu quero que você veja. E tem momentos, amados, que nós vamos viver situações tão difíceis que nós somos obrigados a fazer uma escolha. Ou a gente escolhe crer que Deus vai mudar, ou então a gente se entrega, como algumas pessoas têm feito. Mas nós que somos movidos pela fé, nós decidimos que vamos nos entregar sim, mas é nas mãos do Senhor, aquele que pode fazer todas as coisas. Aleluia! Romanos 4, 17 a 18 diz assim: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Em quem creu, o Deus que dá vida a mortos, chama a existência as coisas que não existem, como se já existisse. Abraão, contra toda a esperança, creu, tornando-se assim pai de nações, como foi dito a seu respeito. Ele tinha uma palavra, qual era? Assim será a tua descendência. Queridos, eu fico imaginando os dias de Abraão na terra. Eu fico imaginando ele peregrinando, nenhum filho que Deus tinha prometido tinha, quanto mais uma multidão. Mas ele confiava nessa palavra que Deus tinha liberado. A fé de Abraão, ela estava apoiada em uma palavra que ele tinha recebido. Você tem uma palavra de Deus? Se você tem uma palavra de Deus, coloque sua fé nela. Porque a sua fé precisa estar apoiada nessa palavra. Na hora que vier a dificuldade, na hora que alguém se levantar ao contrário, você vai dizer: eu tenho uma palavra. E é essa palavra que vai prevalecer. Amém, queridos? A Bíblia diz ainda, seguindo a leitura, Romanos 4,19, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo estava sem vitalidade. Ele já contava cerca de 100 anos de idade. E que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Eu fico pensando que ele recebeu aquela promessa e ele começou a olhar, como todos nós. Olhamos para a situação e pensamos: não temos dinheiro, como é que eu vou comprar essa casa? Eu não tenho como pagar isso aqui, como é que vai ser? Você olha para aquela situação: eu queria começar um negócio, mas eu não tenho. Então como é que vai ser? Abraão olhou para o seu corpo envelhecido e disse: de fato, eu não tenho o que fazer. Ele poderia simplesmente ter ficado com a realidade e ter permanecido lá, velho e sem filhos. Mas ele decidiu deixar essa realidade e com os olhos da fé, ele decidiu olhar para aquilo que Deus tinha dito, que ele ia ser pai de multidão. E a Bíblia diz que ele deu glória a Deus. Eu fico imaginando a luta. Tem uma música do Lázaro que diz: dando glória. Canta aí, gente, canta aí, igreja. Glória a Deus, eu vou passar pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu imagino que Abraão deve ter dito: Senhor, eu não tenho capacidade, eu
eu não posso, sou velho demais, mas eu dou glória ao teu nome, porque tu pode, e eu sei que tu vai fazer. Começa a dar glória por aquilo que você não pode fazer. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Sabe o que é isso? Comece a engrandecer o Senhor. Senhor, eu não posso, mas eu sei que tu pode. Senhor, eu não sei fazer, mas eu sei que tu pode. E vá acreditando. E o texto continua dizendo: estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão fez uma escolha. Ele decidiu não olhar para o seu corpo envelhecido. Ele decidiu não olhar para aquilo que era natural. Mas ele decidiu crer na palavra que Deus já tinha dito: tu vais ser pai de multidões. Sabe, querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. O cenário daqueles que creem e daqueles que não creem é o mesmo. Você lembra dos espias? Eles viram as mesmas coisas. Mas eles tomaram decisões diferentes. Pare de ver as mesmas coisas que os outros veem e tomar as mesmas decisões. Porque mudança de vida é só para quem crê. Domingo passado, eu ministrei sobre Pedro andando sobre as águas. Quem estava aqui domingo passado? Pedro foi o único que andou sobre as águas. Mas vocês perceberam que em algum momento ele tirou os olhos de Jesus. Ele estava indo bem, estava tudo certo. Mas em algum momento ele olhou para o vento forte, para o mar revolto, e a Bíblia diz que ele começou a naufragar. Foi preciso ele gritar e Jesus veio em seu socorro. Sabe o que é isso, amado? Quando nós tiramos os olhos de Jesus e colocamos na circunstância, nós abortamos o processo de fé que o Senhor quer que desenvolvamos. Decida que você vai continuar olhando para Jesus. Tudo é sobre onde você escolhe olhar. E eu vou insistir em perguntar: onde está o seu olhar? Olhe para quem está perto de você e pergunte: para onde você está olhando? Você está olhando para as necessidades? Você está olhando para o dia ruim? Você está olhando para as portas fechadas? Você está olhando para a confusão que está dentro da sua casa? Ao invés de fazer o que Abraão fez: Senhor, louvado seja o teu nome, que algo está acontecendo na minha casa e tu tem a oportunidade de fazer um milagre. Sabe? As mulheres que estão aqui, deixa eu dizer algo para vocês. Quando a minha pia está cheia de louça, eu não gosto não. Mulheres que estão aqui, vocês estão comigo? Vocês gostam de lavar louça? Eu não gosto não. Eu não gosto de lavar louça, eu não gosto de lavar roupa. Eu não gosto, amados. Eu gosto de comer. Comer comigo mesmo, está me dando uma fome. Mas, queridos, todas as vezes que eu olho para aquela pia cheia de louça, às vezes eu até chego a dizer assim: meu Deus, só tem 2 pessoas nessa casa. É eu e o pastor. Como é que essa pia se enche? Aí eu já percebo que é uma murmuração que quer nascer. Eu digo: Jesus, obrigado. Se tem louça suja, teve comida. Se tem comida, tem gente viva, gente saudável. Porque quem gosta de comer é gente que tá bom, é gente que tem saúde. Quando meu bem diz assim: amor, tu tá comendo demais, eu digo: eu sou saudável, amor. Sou saudável. Ela tenta me convencer, irmão. Quando eu quero comer alguma coisa que lá em casa não tem, eu digo: amor, tô com... Gente, quem tem vontade é eu, viu, de comer algumas coisas de vez em quando, é direto. Eu digo: amor, tô com tanta vontade de comer isso. Ele disse: amor, não vai dar não. Eu disse: amor, eu passei fome na infância. Ele diz: amor, já faz tempo, essa fome já acabou. Não cola, gente, não cola. Mas se eu pudesse... Eita Deus, eu olho no restaurante aqui em Garanhuns, quando eu passo na rua, essa semana mesmo eu tive que passar, porque eu fui resolver umas coisas, e fui passando e vi um restaurante, não sei o que, português. Eu digo: amor, aqui deve ter comida boa. Oh, meu bem olhou pra mim e disse: amor, eu digo: amor, um dia eu vou comer em todos os restaurantes dessa cidade. Pela fé. Em todos, não vai ficar um. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. No céu, vai ter outras comidas, não é daqui não. Então eu tenho que comer aqui. No céu, eu não vou precisar de remédio. Lá não tem doença. Eu não vou precisar de dinheiro para comprar nada. Então olha para esse teu irmão e diz: irmão, tu precisa ir aqui, irmão. Desenvolve a fé, começa a trabalhar no Senhor e dizer: Deus, eu quero isso, eu quero viver isso. Porque lá no céu eu não vou precisar.
Aleluia! Hebreus 3,19 diz assim: vemos assim que foi por causa da incredulidade que eles não puderam entrar. Está falando de quem? Daquela geração de espias que eu citei ainda há pouco. Eles não puderam entrar porque eles estavam olhando para aquilo que é natural. Números 13, do 31 ao 33, diz uma coisa interessante. E eu quero ler com você. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: nós não podemos atacar aquele povo, ele é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhoto, e nós a eles. Agora presta atenção. Eles foram lá conversar com os gigantes? Não foram. Mas só o fato deles saberem que lá tinham gigantes, eles já disseram assim: não, o gigante olha pra gente e nos vê como gafanhoto. E é assim que a gente se vê também. Sabe? Isso parece muito com as deduções demoníacas que nós fazemos de nós mesmos de vez em quando. A gente planeja algo e a gente pensa: não, mas isso isso é grande demais, não dá não. Isso aqui não dá pra mim não. Eu não tenho nem como começar isso aqui. Não, amados, deixa o resto com o Senhor. O seu papel é você usar a sua fé, fazer o seu projeto e dizer: Senhor, está aqui. Anote ele. Eu vou contar algumas coisas para você já, para você entender como você pode acrescer a sua fé. A Bíblia diz, amados, que aqueles homens não entraram por medo do que eles nem tinham visto. Eles só ouviram falar que lá tinha. Mas a Bíblia diz que 2 daqueles homens, chamados Josué e Caleb, entraram. Por quê? Porque eles escolheram. Lembra que eu falei ainda agora, a fé é uma escolha. A fé é uma escolha, não esqueça disso. Você escolhe crer ou não crer. A Bíblia diz em Números 14, 6 e 8, que Caleb, Josué, olha só, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão e reconhecimento é excelente, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e dará a nós. Não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo daquela terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. Coragem! A proteção deles se foi, e o Senhor está conosco, não tenha medo deles. Agora preste atenção. Eles viram as mesmas coisas que os outros. Os outros estavam dizendo o quê? Lá tem gigante, eles vão acabar com a gente. E esses 2 olharam e disseram: nós vamos devorar eles igual a gente devora um pão. Crente, sacode esse irmão que está do teu lado, aumenta a tua fé, crente. Acredite que quem vai devorar é você, quem vai fazer as coisas acontecer é você. E se ninguém crer, vai ficar sem viver. Porque é para os que creem. Eu quero que você saia daqui com a sua fé aumentada. A fé tem capacidade de ver além das circunstâncias. A fé materializa as promessas. E você precisa aprender a ativar isso dentro de você. Aleluia. A fé é uma escolha. Pergunta para quem está perto de você: você vai escolher o que hoje? Você precisa fazer uma escolha. E a fé, ela vai operar a partir do momento que você tiver uma compreensão. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Um dia Jesus disse a Nicodemos, lá em João 3, ele disse o quê? O que é nascido de carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Todos aqui nasceram de novo, amém? E se não nasceu, pode nascer hoje. O que a Bíblia está dizendo? Vocês são seres naturais. Vocês nasceram de novo, agora também são seres espirituais. Ou seja, nós temos 2 dimensões: a natural e a espiritual. Só que depois que nascemos de novo, nós continuamos vivendo num corpo. A gente não virou um ser angelical. A gente continuou dentro de um corpo. Então, somos um ser espiritual, mas também natural. E o que vamos fazer com isso? Aprender a lidar com essas 2 realidades. Os nossos olhos naturais, eles veem aquilo que eu posso apalpar, que eu posso pegar. Ele lida com esse mundo natural. Mas isso não significa que o mundo espiritual não exista. Nós precisamos estar atentos a isso. Lembra de Hebreus 11:3, o que diz?
Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê foi feito do que é invisível. Não foi feito do que é visível. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Tudo que você está vendo aqui foi feito de algo que é invisível. Então, como que o invisível fez o visível? E eu não creio nesse invisível, que é o sobrenatural de Deus. Então, o que existe, esse mundo natural, ele só veio a existir por causa de um mundo espiritual. E quando você entende essas duas dimensões, pastor, então tem duas realidades. Tem duas realidades. Tem o mundo físico, natural, que você conhece, e a dimensão espiritual. E quando você começa a entender que você é um ser que vive nessas duas dimensões, aí você começa a transformar suas realidades. Como, pastora? Deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia conta uma história, e já eu vou pedir para Anderson colocar aqui, que eu coloquei os textos bem divididos para você entender. Que o rei da Síria, ele estava em guerra contra Israel. Só que lá em Israel tinha um profeta chamado Eliseu. E é interessante que todas as vezes que o rei da Síria fazia uma emboscada, planejava uma emboscada para pegar o rei de Israel e o seu exército, Deus revelava para o profeta Eliseu. Porque ele era movido pela fé. Ele escutava e ele ia lá e dizia: rei, não vai para tal lugar não, que o rei da Síria armou uma emboscada. Aí o rei não ia e mandava conferir, e de fato tinha uma emboscada. A Bíblia vai dizer, amados, que inúmeras vezes eles fez isso. Depois de várias emboscadas, o rei da Síria começou, pode colocar os textos aí, pronto. Depois de várias emboscadas, que o rei da Síria não conseguiu êxito, ele decidiu reunir a cúpula militar dele e perguntar: quem é o traidor? Tem um aqui que está contando as coisas. E alguém do meio deles disse: não, senhor. O negócio é que lá tem um profeta. Tudo que tu fala no teu quarto de dormir, ele escuta. E ele conta para o rei. Gente, tem gente que escuta conversa e nem está lá, viu? Presta atenção que eu vou lhe dizer. Tem pessoas que escutam conversas quando elas não precisam estar presentes. Elas ouvem as conversas. Isso é um dom de Deus. E Eliseu, ele tinha esse dom. Ele ouvia as conversas que o rei contava lá no quarto dele de dormir. Então ele sabia de tudo. Aí ele ia lá e avisava o rei. E por isso ele se livrava da mão do rei da Síria todas as vezes. Mas quando ele descobriu que era esse profeta que estava atrapalhando a situação dele, ele disse o quê? Reúna todo o exército e mande buscar esse homem lá em Dotão, onde ele está. Eu quero ele aqui. Ou seja, acho que ele pensou: eu vou acabar com a vida de Eliseu. E eles foram buscá-los. E aí começa o texto. 2 Reis 6,15, como você pode ver aí. O servo do homem de Deus se levantou bem cedo pela manhã. E quando saía, ele viu uma tropa com cavalos e carros de guerra que havia cercado a cidade. Ele voltou desesperado. Ai, meu Senhor, o que faremos? Ele voltou desesperado ao homem de Deus. Imagina a situação. Quem sabe o menino foi providenciar o café da manhã, né? Sim. Servo do profeta, o servo do homem de Deus. O texto está falando aqui. Então ele correu lá e ele disse a Eliseu: está cercada a cidade. O que nós vamos fazer? Nós estamos fritos agora. E é engraçado que o profeta Eliseu, ele diz assim: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Quem é que estava com ele? Só os dois, né? Acho que o meninozinho deve ter ficado bem atordoado. Disse: e cadê esse exército que tu está dizendo que mais é quem está com a gente? Cadê? Essa conta não está batendo, está 1, 2. E esse exército todinho. Eliseu percebeu que ele tinha entrado em desespero. Eu acho que bem parecido com algumas ovelhas, né? Quando nós, que eu também sou ovelha, qualquer desespero a gente corre para o pastor da gente. Pastor, o mundo está acabando. Tem situações, amados, que eu escuto uma discípula falando, dá vontade da gente rir, porque aquilo é tão pequeno para a gente diante de tantas coisas grandes, mas para aquela pessoa é gigante. É gigante, é a experiência dela. E aquele servo, ele ficou desesperado, porque ele olhou na dimensão natural. É assim que nós olhamos os fatos. Acontece uma situação, na mesma hora a gente se desespera. Por quê? Porque é o que a gente está vendo.
É desesperador. Alguém está doente, vai para o hospital, é desesperador. Você pensa o quê? Vai morrer. Alguém, uma dívida enorme que você está inserido, não sabe como pagar, pensa o quê? Meu Deus, vamos levar preso, não tem mais o que fazer. É desesperador. Mas a Bíblia diz, está aí no capítulo 6, verso 17. Eliseu orou e disse, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, olhou, e ele viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Acho que ele pensou assim, agora pode vir, vem. Quero ver se vocês veem. Queridos, deixa eu lhe dizer, os cavalos e os carros de fogo já estavam lá. Ele só não estava enxergando. Diga assim, põe a mão nos seus olhos e diga, Senhor, abre os meus olhos para eu enxergar o teu livramento, o teu suprimento. O Senhor já deu. Ore para que o Senhor abra seus olhos. E eu posso até imaginar que você diz, pastora, tá fácil, um homem de Deus que escutava as coisas no quarto de dormir, e nós que não tem um Eliseu desse, para vir orar, para abrir nossos olhos, como é que nós faz? Você não tem um Eliseu, mas tem o Deus do Eliseu. E esse mesmo Deus quer que você ore, e a sua oração vai ter o mesmo poder. Porque aquele homem era um homem como nós. Nós precisamos nos levantar para agir na fé que o Senhor já colocou dentro de nós. A Bíblia diz que ele repartiu uma medida de fé e deu para cada um de nós. Agora, quem vai decidir se vai ficar com a mesma medidazinha é você. Ele não disse que era para ficar só com aquela, não. Ele disse que fé pode ser aumentada. Ele falou isso para os seus discípulos. Aí tem gente que diz, não, o Senhor disse que deu uma medida de fé para cada um. Já vi discípulos falando isso. E a minha é pequenininha. Aí eu estou com a minha medidazinha aqui. Crente, em nome de Jesus, aumenta essa medida. Todo mundo tem uma pontinha de fé. Aumente ela, faça ela crescer. No nome poderoso de Jesus. Aleluia. Nós só precisamos entender que as situações apresentam realidades diferentes. O mundo físico não é a mesma realidade do mundo espiritual. E olhando para essa história, a gente vai perceber, de fato, no mundo espiritual tinha outra realidade. Mas aquele menino estava preso naquilo que os seus olhos estavam vendo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Meu Deus, eu assustei. As crianças ali. Abre a porta, A realidade natural, ela nunca vai poder mudar a realidade espiritual. Mas o inverso acontece. A nossa realidade espiritual muda a nossa realidade natural. Eu já disse para essa igreja aqui que quando meu esposo estava no leito da UTI, que o médico disse, vai morrer. Eu simplesmente disse, não vai morrer. Ele vai viver. E eu fui orar, e eu fui atrás das promessas, e ele não morreu, ele está aqui, para a glória de Deus. Porque aquela realidade era o que eu tinha, mas o mundo espiritual tinha outra realidade. No mundo espiritual, o céu estava dizendo, ele ainda vai pagar nenhuns, ele ainda vai ser pastor lá, ele ainda tem muita coisa para fazer. Os céus diziam isso, e eu precisava escutar que o céu ainda tinha futuro para o meu marido. Escute o que o céu está dizendo hoje, a respeito de você e da sua casa, no nome poderoso de Jesus. Não se trata apenas, querido, de Deus fazer, mas se trata de eu escolher crer naquilo que Deus já fez. Aleluia. E tem um texto na Bíblia, lá em Gênesis 21, 19, quando a serva de Sara estava chorando no meio do deserto, estava desesperada, porque ela tinha sido mandada embora. O nome dela é Agar. Diz assim, então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte e foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Sabe o que esse texto me ensina? A fonte sempre esteve lá. Os olhos dela era que não eram abertos para ver. Olha para quem está perto de você e diga, o socorro de Deus já chegou, tu só não está vendo. O socorro de Deus já chegou, tu só não está vendo. E você precisa aprender a olhar pelos olhos da fé e crer que o Senhor tem coisas para fazer na sua vida. Eu quero lhe compartilhar algo. Quando eu aceitei Jesus, uma profeta falou assim para mim, Deus vai lhe tirar dessa cidade. Eu nunca tinha ido para lugar nenhum, gente. Nem para a cidade mais perto da minha que eu morava. Era bem do interior, era bem do mato. Deus vai lhe tirar dessa cidade e vai levantar uma família para cuidar de você. Me pergunta se eu acreditei. Acreditei. Depois de um ano, eu arrumei uma mala emprestada, porque nem mala eu tinha. E eu decidi ir embora para a Imperatriz.
que foi onde eu morei por mais de 20 anos. Com essa mala emprestada, eu vim embora, peguei um ônibus, nunca tinha feito isso, nunca tinha andado sozinha, nunca para lugar nenhum. Mas eu tinha uma palavra, que uma família ia cuidar de mim. Só que quando eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém, né? Como é que eu ia achar essa família? Eu fui para um quarto de rodoviária, não sei se aqui tem, mas lá tinha muitos quartinhos perto na época, não sei como é que é hoje, e eu fiquei 3 dias dentro de um quarto de rodoviária, orando em desespero, porque eu estava numa cidade que eu não conhecia ninguém, mas eu tinha uma palavra de Deus e eu estava decidida a mudar minha vida. Por quê? Porque várias pessoas olhavam para mim e diziam, vai embora daqui, esse lugar não te cabe, Deus tem um chamado, vai fazer seminário, vai fazer qualquer coisa, mas some daqui. Até a copastora da igreja mandava eu ir embora e dizia, meu Deus, esse povo não me quer não, aqui não. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Às vezes, a pessoa que cuida de você está lhe empurrando para um lugar que você não quer ir. E que você até pensa que a pessoa está lhe empurrando porque não lhe ama, porque não lhe quer. No nome de Jesus, irmão, irmã, deixe de ser feridenta. No nome de Jesus, olhe para o plano de Deus. Olhe para aquilo que Deus quer fazer. Porque eu, lá na minha imaturidade, eu comecei a achar que aquela irmã não gostava de mim. Porque ela dizia, vai-te embora daqui, mulher, vai-te embora daqui. Eu digo, meu Deus, a igreja é tão pequena, eu estou ajudando tanto. Irmão, lá eu era líder do ciclo de oração, era líder de mocidade, era líder do louvor. Eu fazia tudo. Eu fazia tudo naquela igreja. Então talvez eu até achasse que a igreja não ia sobreviver sem mim. Engano, né, da gente? Engano do cão. Eu era nova na fé. E toda vez que aquela mulher mandava eu ir embora, eu ficava com raiva dela, porque eu achava que ela não me amava. Mas eu tenho uma frase que ela já está no meu próximo livro, que já vai ser publicado, que eu digo assim, liderar é sobre levar as pessoas a um lugar onde elas não querem ir, mas elas precisam ir. O seu líder tem tentado lhe levar para onde você não quer ir? Obedeça. Porque você não quer, mas você precisa. Diga para quem está perto de você, você não quer, mas você precisa. Stephanie não queria ir para a EFOL, eu nem sabia. Não queria. Mas ela disse o quê? Eu precisava. Então, assim, só obedeça a sua liderança. Só obedeça. Deixe as coisas andarem. E eu vim, amados, para aquele lugar, depois de uns dias presos, eu vou resumir aqui a situação. Eu vou a um lugar, porque na minha memória tinha uma missionária, que eu também não conhecia, mas eu sabia o nome dela, que era lá da minha cidade, e que ela trabalhava em Imperatriz. Eu digo, vou atrás dessa missionária. E eu fui atrás. Quando eu cheguei no lugar que essa missionária trabalhava com pessoas drogadas, eu não a encontrei. Mas me disseram, você vai encontrar ela lá em tal lugar. E para lá eu fui. E eu encontrei. E quando eu encontrei, eu disse, deixa eu morar na tua casa. É muita cara limpa, né? Eu disse, deixa eu morar na tua casa. E ela disse, e tu veio de onde? Eu disse, eu vim lá da tua cidade. Eu sou a fulana de tal, eu tenho uma palavra de Deus. Eu não tenho onde ficar. E tá, contei tudinho. Ela disse, vem. Eu digo, olha, eu prometo que eu vou morar só uns 6 meses. Eu tô pulando aqui várias coisas até chegar nisso, viu? Fiquei lá, nesses 6 meses, uma menina que trabalhava no município de lá, uma educadora religiosa, chegou para mim e disse, tu poderia me substituir por um mês, enquanto eu faço uma viagem? Eu disse, qual é teu serviço? Aí ela disse, cuidar de um bando de menino. Tudo, ô Jesus, usuários, né? Tudo de menor. Tudo de menor. E eu disse, eu vou. Eu poderia dizer, não vou. Mas eu estava morando na Casaleira. Não tinha encontrado essa família que Deus prometeu. Eu tinha que ir, mas eu fui. Presta atenção naquilo que Deus vai trilhando e vai obedecendo para você não perder a bênção. Aí eu tô lá, um dia, eu não sei quantos dias depois que eu tô lá fazendo louvor, qual era o meu trabalho lá como educadora? Fazer o louvor com aqueles meninos, dar uma palavra, cantar. E os irmãos já perceberam que eu canto bem, né? Então assim, imagina aí. E aí eu tô lá um dia, fazendo isso, e quem eu encontro lá? Uma mulher. A mulher que seria aquela que Deus tinha prometido. E ela gostou muito de mim. E ela disse, tu quer morar lá em casa? Eu disse, eu quero. Fui morar na casa dela.
E continuei isso tudo enquanto a menina estava viajando em um mês. Eu fui substituir ela. E aí fui morar na casa dela. Ela tinha 4 filhos. Mas eu fui a 5ª. Aquela mulher começou a cuidar tão bem de mim. Os filhos daquela mulher, dizia, quando ela ia comprar algo, eu lembro demais. Quando a filha mais velha, por exemplo, pediu um perfume, que a mãe trazia, ela disse, mãe, vamos dar primeiro para a Cleide? Depois a senhora comprou para mim? Era roupa, era perfume. Eu fui amada naquela família. Amados, eu só vim entender, lembrar da palavra, tempo depois eu esqueci. Eu morei com essa família há 3 anos. Uma família que me abriu portas, tudo que você imaginar na cidade de Imperatriz. Foi o meu começo. Deus cumpriu a promessa dele? Cumpriu. E nesse mesmo lugar, antes da moça chegar, chega pastor Raul Cavalcante, presidente das Assembleias de Deus em Imperatriz. E ele olha e pergunta, quem é essa menina? Aí ela, que eu já morava com ela, disse, ela veio de tal lugar e tal. Ele disse, eu quero falar com ela. Veja como Deus é lindo. O que um homem, presidente de um monte de igreja, uma menina veio aqui no... Ele olhou e disse, eu quero falar com essa menina. Eu não sei que graça ele viu, porque cantar eu não sabia. Foi o Senhor. Ele disse, minha filha, tu quer congregar na minha igreja? Eu disse, pastor, eu não tenho carta. Eu vinha da Assembleia de Deus, eu era assembleiana. E ele disse, eu não preciso, eu lhe recebo por aclamação. Você quer ir? Eu digo, quero. Menina, eu estava aceitando tudo. Eu queria mudar minha vida e correr para o propósito. Porque Deus tinha dito que eu tinha um chamado. As pessoas me diziam que eu ia ser alguma coisa, eu ia ser pastora, missionária. Pastora naquela época era mais difícil, eles falavam mais missionária. Tanto é que me chamavam muito assim. Mas tinha algo em mim. Queridos, eu fui para aquela igreja. Aquele pastor, ele me colocou para ser a primeira mulher promotora de missões das Assembleias de Deus de Imperatriz. Foi um desafio, mas foi lá que ele me preparou para aquilo que eu fui desenvolver anos depois. O meu pastor até disse isso, ele lhe treinou, você já veio treinada. Então, durante muito tempo eu trabalhei com missões nas Assembleias de Deus. E foi um tempo extraordinário que Deus me abençoou e me lançou para o ministério. Foi lá que eu tive a oportunidade de fazer o primeiro curso teológico da cidade, junto com um monte de pastor. Eu era uma das que estava lá, bendito é o fruto, no meio dos pastores. Mas acreditando na promessa que Deus tinha feito para mim. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você tem uma promessa? Pergunte para quem está perto de você. Você tem uma promessa? Hoje é dia de você orar por essa promessa. Hoje nós vamos orar por essa promessa. Aleluia! Quem aprende a se mover por fé, vive o sobrenatural. Sabe, queridos? 5 anos depois que eu aceitei Jesus, uma mulher tem uma visão e diz assim, eu te vejo andando de avião, fazendo várias viagens. Eu dentro de mim, está cancelado. Primeiro que eu tenho medo de avião. Nunca vou entrar dentro de um. E viagem, eu não vou viajar para lugar nenhum. Eu mal viajei, não tinha nem viajado ainda para outras cidades, né? Não vou viver isso não. Isso já lá em Imperatriz. Queridos, 14 anos depois, eu comecei a fazer a minha primeira viagem. E de lá para cá eu não parei mais. Eu fui para Porto Velho fazer missões transculturais com a pastora Maria Saboia, era um curso. Na época, eu trabalhava junto com ela lá em Imperatriz, então nós fomos juntas. Então imagina, eu fui agarrada no braço da Saboia. Com medo, nunca tinha andado no avião. Mas fui fazer esse curso de missões transculturais com o Ronaldo Lidório, lá em Porto Velho, longe. Queridos, essa foi só a primeira viagem. A minha segunda viagem de avião, eu nunca... Como eu lembro, eu fui para a Europa, eu peguei tanto avião, porque eu fui para Portugal, eu fui para a Inglaterra, eu fui para a Alemanha, eu fui para a Polônia, depois volto um dia, eu digo, meu Deus, ainda andei naqueles trem que anda de baixo, que eu não sei que trem é aquele, mas me botaram dentro de um, aquele negócio é rápido demais, meu Deus, como é que eu entrei aqui? Até hoje eu fico me perguntando como é que eu andei naquele negócio, mas eu andei. Sabe o que é isso? Se mover por fé. Queridos, eu tinha um sonho de ir só na Inglaterra, era o meu sonho. Eu já andei em outros países. Eu já fui para a Colômbia, por falar em Colômbia, eu quero lhe falar de outro sonho meu. Eu e o meu esposo, a gente queria ofertar em missões e a gente não tinha condições. Sabe, mas a gente orou e o Senhor nos abençoou através de uma empresa e nós tivemos condições. Cheguei para o meu pastor, eu quero ajudar missionários fora. Ele disse, minha filha, eu tenho um país para você ajudar, nós vamos começar lá, Colômbia. Eu digo, ótimo. Começamos a pagar o aluguel e o alimento daquele pastor. Agora imagine.
A gente que não tinha o que comer, agora estava pagando o aluguel e o alimento do casal de pastor na Colômbia. Gente, era coisa demais. Aquilo dava uma alegria tamanha na gente. Um ano depois, a gente decidiu abraçar mais outro casal. Ficamos com 2. Valores significativos, que quem sabia olhava para nós e vocês estão doidos? Vai comprar a casa de vocês, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu digo, eu vou continuar investindo no lugar mais seguro da terra. Porque eu li na palavra de Deus que com as riquezas injustas dessa terra, eu devo granjear amigos que vão me receber nos tabernáculos eternos. Olha para quem está perto de você e diga, seu dinheiro você pode usar para construir algo no céu. Aleluia! E para finalizar, porque eu tenho que passar a palavra para o meu esposo. Eu lembro que um dia eu tinha R$1.000 guardado. Era meu dinheiro todinho, gente. Eita, como eu lembro disso. E era um dinheiro que não era nem meu, era do meu marido. Eu andando nas coisas do meu marido. Eu não sei se eu já contei para essa igreja que eu dei um carro que era do meu marido. Já contei para essa igreja? Não. Eu vou contar em outra oportunidade, gente. Em outra oportunidade eu conto. Em outra oportunidade eu vou contar essa história. Pastor, eu só dei um carro, dei. E não tenho dificuldade nenhuma em dar de novo. Por quê? Se Deus mandar, não tenha dúvida que eu não tenho dificuldade nenhuma de dar nada que eu tenho. Nada. Amados. Agora, eu não posso mais dar nada assim sem falar com ele, né? É evidente. Mas eu já saí de lugares descalça, sem bolsa, sem roupa assim, cobertura, né? Trocando. Por quê? Não saí de lá nua não, viu? Troquei. Por quê? Porque as pessoas olham e dizem, ô pastora, eu gostei tanto dessa roupa, eu gostei tanto desse brinco. Que se Deus disser assim, dá, eu não tenho dificuldade. Pega, minha filha. Dou. Por quê? Porque essa é a lei natural de você ser abençoada com grandes coisas. Todas as vezes que alguém perguntava para o pastor Hanson, pastor, como é que a pastora consegue ganhar tanta coisa? Qual é o segredo? Ele diz, pergunta para ela quantas coisas ela já deu. Porque você precisa desenvolver isso. Isso é uma lei espiritual. E eu lembro que aquele dinheiro estava guardado numa moto do meu marido, que ele tinha vendido. E ele tinha guardado, era o único dinheiro que tinha guardado, era esse. Na época nós ainda não tínhamos nada, não tínhamos aquela empresa, não tínhamos prosperado, enfim. E eu olhei para aquele dinheiro, eu disse, Deus, eu não quero passar necessidade, não. Eu não quero ser pobre, não. Não, Deus, eu quero ser rica. E quando eu falo ser rica, amados, não é ser rica de você ter muito dinheiro, é de você ser rica aqui. Bote a mão na sua mente. Diga, eu sou rico aqui. Porque quem é rico aqui tem tudo que precisa e não anda reclamando de nada. Eu peguei aquele dinheiro, chamei meu pastor. E eu falei, pastor, eu quero ofertar na sua vida. Aí eu disse, eu quero que o senhor ore por mim para quebrar esse espírito de pobreza que tem na minha vida, que nunca mais eu quero ser pobre. Ele olhou assim para mim. Eu disse, moço, só ore por mim. Nunca mais eu quero ser pobre. Porque, pastor, passar a necessidade de você não ter uma coisa que você queria, que era um luxo para você, é uma coisa. Mas passar necessidade, às vezes, de alimento, não é natural, amados. Não é natural para quem acredita no Senhor. Tem algo errado. Então, nós vamos mudar essa história. Eu lembro que ele orou por mim. E ele disse assim, minha filha, eu vi uma parede de cimento assim selada. Eu digo, já sei. Foi Deus que selou minha prosperidade. Aquilo foi dezembro ou novembro de 2014. Em 2015, nós estávamos ganhando tanto dinheiro que nós começamos a sustentar os casais missionários, porque agora a gente já podia. E eu não estou dizendo isso para você para dizer que você tem que dar ou fazer alguma coisa. É para lhe ensinar a se mover por fé. E a última coisa que eu quero contar foi de uma cafeteira. Eu era discípula da pastora Fátima, foi uma das minhas primeiras pastoras. E lá eu passava muita necessidade, nós íamos ser enviados para cuidar de uma igreja. E ela amava café, ela ama café até hoje. Um dia eu vou trazer ela aqui, amém? Amém. Ela vai vir aqui. Ela, na verdade, já me ligou pedindo para vir aqui. Eu disse, a senhora vai vir. A mulher de milagres mesmo. E aí eu vi que ela tomava café, eu comecei a fazer cafezinho para ela, mas eu pensei, quando eu for me embora, como é que ela vai ficar? Eu disse, Deus, eu vou fazer um voto contigo. Eu vou comprar uma cafeteira para a pastora, para minha pastora, e o valor dessa cafeteira é o valor que eu quero dar de primícia para ela. Alguém sabe o que é primícia? Se não souber, diga assim, pergunta para o teu líder depois.
Não tem medo não, diga aí, ó. Pergunta pro teu líder depois. Diz aí, pergunta pro teu líder depois o que é primícia. E aí eu comecei, eu já dava primícia para os meus pastores desde 1989. Olha, eu não sou antiga não. 90, 89 não. 99, né? 99, que eu cheguei em 97. Verdade. Desde essa época. Então eu não tinha nada, amados. E eu estava indignada com aquilo. Eu queria poder presentear a minha pastora. Só que eu não tinha dinheiro. Aí sabe o que foi que eu fiz? Peguei o cartão do pastor. Gente, funciona. Mulher, se esse marido tiver cartão, peça para ele. Era o cartão top lá no Maranhão, o Credit Shop. Ele disse, amor, me presta teu Credit Shop, ele emprestou. Agora uma pessoa vai passar um cartão confiado em pagar com o quê, gente? Porque nós não tínhamos renda nenhuma, nós estávamos vivendo de cesta básica. Mas eu fiz um voto com Deus, eu estava cheia de fé, e meu marido sempre acredita, graças a Deus, eu fui lá e comprei essa cafeteira, dividi em 10 vezes. Amado, se eu não estou enganada, ela foi de 90 a 100 reais. Mas eu dividi ela em 10 vezes. E eu trouxe para minha pastora. Se passaram 4 anos. Depois de 4 anos. E eu fui muito fiel às minhas primícias para ela. Mas depois de 4 anos, eu estava podendo dar de primícia para os meus pastores o triplo disso. Quantas vezes eu dei 10 vezes mais? Quantas vezes o Senhor nos acrescentou para que a gente pudesse estar primiciando os nossos pastores? Então, assim, o que eu quero dizer para você hoje é que você precisa se levantar numa postura nova e acreditar que a realidade que você está vivendo, ela é uma realidade natural, mas você tem outra dimensão que você pode viver. E eu quero lhe chamar para ficar de pé para me orar por você. Tem uma dimensão nova para você viver. E você precisa alcançar essa dimensão, de você poder viver as coisas que você sonha e que não chegou ainda. Amém? E eu quero, nessa hora, antes de orar por você, eu quero perguntar se tem alguém aqui. Pode ficar de pé, a igreja continue de pé. Se tem alguém aqui que de repente quer confessar Jesus como Senhor, eu quero ser participante dessa fé. Eu quero receber essa oração já convertido. Eu quero fazer parte dessa família de Deus. E eu não estou dizendo que você tem que fazer parte dessa igreja. Você pode fazer parte da que você quiser, mas ficar nessa é melhor ainda. Mas eu quero convidar você para vir até aqui à frente, para dizer, eu quero me aliançar com Jesus. Eu quero ser parte dessa vida que essa mulher está falando hoje. Eu quero crer dessa forma. Eu quero viver uma nova realidade. Às vezes você só está querendo sair de uma situação. Eu quero lhe dizer que Deus, quando eu aceitei Jesus, eu saí só por uma situação. Eu não queria conversa com Jesus. Eu só disse, Deus, eu vou te aceitar porque tu vai resolver meu problema. Depois ele me pegou. Se você quiser Jesus, só porque ele vai resolver um problema para você, pode vir que ele lhe pega do mesmo jeito. Porque um dia ele me pegou, ele vai pegar você. Amém? E eu quero orar por cada um de vocês.